Fala galera, aqui é o Felipe Fernandes, apresentador do Surtando na Quarentena, e eu venho convidar vocês a assistir o nosso primeiro episódio dessa segunda temporada. E esse episódio traz muitas novidades para vocês. Espero que vocês gostem, venham assistir. Também não deixem de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal, acionar a notificação, enfim. Nós queremos que você curta bastante essa nova temporada do Surtando na Quarentena. Vem com a gente! Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tchubiribidim, din, 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 tchubiribidim, din, din. Salve, galera! Está no ar a segunda temporada do maior podcast de todas as galáxias. E você já sabe qual é. É claro que eu estou falando do Surtando na Quarentena. Aqui comigo, Felipe Fernandes. E a nossa dupla de comentaristas, que já estava morrendo de saudades nesse período de férias. Bruno Leal e José Leonardo. Fala aí, dupla! Opa, voltamos aí. Espero que vocês tenham maratonado a gente nas férias. Exatamente, contamos sempre com a sua audiência e nessa volta, acima de tudo, a gente traz muitas novidades. Quais são elas? Nós temos agora novos quadros que vão melhorar ainda mais o nosso podcast. Então não perca esse primeiro episódio da nova temporada. E para começarmos com chave de ouro, nós vamos trazer um convidado que é uma lenda viva do magistério brasileiro. Estamos falando do professor e diretor Enio Purchio. Grande Enio. Boa noite, Enio. Obrigado aí pela presença. Espera aí. Enio Eduardo Purchio. Exatamente. Enio Eduardo Purchio. E aí, Enio, se apresente ao nosso público e já vai respondendo a primeira pergunta engatilhando, que tem tudo a ver. O que te levou ao magistério, Enio? Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Enio Eduardo Almeida Purchio. Faltou Almeida, mas tudo bem. O que me levou ao magistério se vocês acreditem, se quiser, eu estudei licenciatura, mas eu trabalhava em consultoria. E um amigo meu, o Mauro, um professor de matemática, me convidou para dar uma aula na escola dele. Eu falei, pô, Mauro, eu sou formado, mas nunca dei aula. Ele falou, pô, rapaz, vamos lá, vamos, insistiu. Eu fui. E eu fui, o pessoal gostou. Ele falou assim, poxa, você leva jeito para coisa, rapaz. Por que você não dá aula? Eu falei, pô, eu sou consultor, rapaz, eu não dou aula. Aí ele me arrumou um contrato no Mululo da Veiga. Esse contrato no Mululo da Veiga ele arrumou através da diretora dele. Eu fui lá no Mululo, encontrei a Jaqueline, que hoje é uma das coordenadoras lá da Metropolitana, e a Jaqueline me colocou no quadro como professor de física. E eu iniciei minha vida de professor dessa forma. E estou até hoje aí. Isso foi em que ano, Enio? Só para matar a curiosidade. Ah, rapaz, isso foi em 1999. Ó, tem um pouquinho de tempo. Beleza? Passar a palavra para o Zé Leonardo. Zé? Não, Felipe, eu tinha preparado uma pergunta, mas eu vou fazer, eu acho que outra totalmente diferente, né? Porque eu acho que tem mais a ver, acabei pensando agora, eu acho que é na linha do que eu tinha pensado, mas um pouco diferente. Enio, né, a gente na nossa carreira de magistério, a gente teve momentos bons, né, e momentos nem tão bons assim, né, Enio? Né? Para você se imaginou um dia chegar assim e falar, eu vou ser diretor de uma escola? Isso é uma coisa. E conta para nós, né, assim, um dos casos recentes aí, né, que você teve que passar como diretor aí do 413, né, do Intercultural Brasil-México, né, o que você teve que fazer quando roubaram os cabos de eletricidade lá do do CIEP? Fala para nós. Essa história é imperdível, hein?
Pô, eu sabia que vocês iam me perguntar isso, mas vamos lá. Olha só, a primeira pergunta que você fez foi qual? É só dos cabos? Não, Repete. não, é assim, se você se imaginou um dia chegar, ser diretor de uma Tá. escola. Tá, olha só. Eu, quando comecei a minha vida no magistério, já falei aqui inicialmente, foi por acaso, e fui gostando da profissão, fui gostando, e fui tocando barco. Só que eu nunca me imaginei como diretor de uma escola, porque vocês que lidam diretamente comigo sabem que eu sou um pouquinho grossinho, né? Uma flor de pessoa, Eu sou uma flor de pessoa, não tenho papa na língua. Se eu tiver que falar um porra, eu vou falar. Então, eu nunca me imaginei sendo diretor de uma escola. Mas veio o convite do meu amigo Júnior, apoiado pelo Bruno e pelo Zé Leonardo. Eu falei, tudo bem, vamos lá. A única coisa que eu pedi ao Júnior, quando ele fez o convite, foi o seguinte: Júnior, olha só, eu não me vejo como diretor, eu posso te ajudar. A única coisa que eu peço a você é que todo o dinheiro que entrar na escola tem que ser empregado na escola. Eu não quero saber de nenhum centavo fora da escola. Ele falou, não, isso aí você pode deixar. Então, foi esse o meu caminho. Voltando aí aos cabos roubados, houve um furto na escola onde levaram os cabos de energia. E nós tínhamos que repor, nós repomos. Só que nós não poderíamos deixar lá o PC descoberto. Então o Júnior contratou uma pessoa para colocar grades lá no PC. Só que essa pessoa disse, não tem condição de colocar as grades no PC inicialmente, hoje. Aí o Júnior, que é uma flor de pessoa, chegou e falou assim, Enio, eu vou dormir na escola porque não tem segurança nenhuma e eles vão voltar para roubar os cabos. Eu falei, não, pode deixar, cara, eu fico aí contigo, tamo junto. Vamos, não é dormir, porque seria até um termo pesado e pejorativo, eu dormi com o Júnior na escola. Foi mais ou menos isso. Mas eu falei, não, Júnior, eu tô aí contigo. E nós passamos uma noite lá fazendo uma vigília. Só que nessa noite o cidadão não veio. E chegou de manhã, nós começamos a tocar o barco, né? Só que a pessoa que ia fazer as grades... Detalhe, isso era um sábado, né? Vocês passaram de sexta para sábado, não foi? E depois... Isso, era um sábado. Romântico. Bem romântico. Aí o cara disse que não tinha conseguido comprar o material. Aí Júnior me liga, Enio, nós vamos dormir. Ele falou assim, eu vou dormir aqui na escola. Eu falei, não, cara, o amor é eterno agora. Nós vamos dormir juntos aí. Aí ele, não precisa. Eu falei, como é que não precisa, rapaz? Como é que você vai dormir sozinho aí? Eu fui lá com ele. E nesse segundo dia, quando nós estávamos lá, aparece o cidadão. E nós tocamos o alarme. E o cidadão foi embora. Nós ligamos para a delegacia, informando que tinha acabado de acontecer um furto, se podia mandar alguma patrulha para lá, que eu não sei, para poder, né, verificar. E nós ficamos. Isso aconteceu, eram exatamente 3 horas da manhã. E nós ficamos o resto da madrugada aguardando e não foi nem uma patrulha. Nós ficamos lá à mercê, se caso esse cidadão voltasse, poderia ter acontecido alguma coisa. Mas, graças a Deus, o cidadão não voltou. No dia seguinte, nós colocamos as grades e foi só uma maravilha. Eu posso dizer que foi muito bom ter dormido essas noites lá com o Júnior. 2 noites com o Júnior. Olha só, eu vou te falar, eu cheguei na segunda-feira no colégio, né, também para trabalhar, estavam eles lá, não sabia que tinha acontecido isso. Tinha café da manhã já pronto?
Olha, eu senti Teve um café ar na cama? estranho. Eu senti um ar Teve estranho. café na cama. Eu senti um ar estranho né, rolando, né? No ambiente. No ambiente, né? Assim, o Júnior com uma cara meio de ressaca e o Enio com uma cara meio de satisfeito. Então, assim, né? Enfim. Mas E depois não coloca. o detalhe é o seguinte, que eles na segunda-feira eles ainda dormiram lá. Né? E eles me chamaram também. Eu tive que dar uma desculpa. Isso? Eu tive que dar uma desculpa para não, né? Pô, o Enfim, que a Max ia pensar, pô? Pois é, para não quebrar o clima, né? Pô, que isso, Enio. Eu não imaginava isso de você, pô. Não. Olha só, o Felipe. Infelizmente ou felizmente, tem coisas que acontecem na nossa vida profissional que deixa a gente aí meio ressabiado, mas foi tudo bem, graças a Deus. Não, é. As E a gente três tá. maravilhosos. E a gente tá E contando. o Júnior. Pode Pode falar. Não, é que a gente está contando de uma maneira jocosa, mas a gente vê como que aí a gente tem várias fragilidades, né, do nosso sistema político, educacional, de segurança. Vários problemas aí envolvidos. Exatamente. A gente, depois que passa a história, a gente conta de uma maneira mais leve, mas imagino como deve ter sido a situação, né? Olha só, o Felipe, eu posso dizer o seguinte, infelizmente, eu acho que todos os professores deveriam passar pela direção, porque as pessoas me veem, vê o Júnior ali naquela sala hoje, vê o Zé, vê a Chames, e acha que a gente não faz absolutamente nada, acha que a gente só fica ali sentadinho, tomando café, dando ordem. As pessoas não sabem que eu e o Júnior, agora não, graças a Deus, agora a escola tomou outro rumo, mas no início nós tivemos que encarar lá atrás maconheiro, tivemos que encarar cracudo, botamos para fora, eu botei para fora um pai que voltou lá de moto, eu falei, morri agora. O cara voltou de moto desesperado, mas ele voltou para tirar o filho da escola, não foi para fazer nada. Mas até eu descobrir isso, você já viu, né? A tensão. Então, as pessoas não. Pai ameaçando o professor, né? A gente já teve também. Pai ameaçando o professor, eu tive que encarar isso. Vários perrengues, né? Então, as pessoas não imaginam como é a nossa vida. Não imaginam o que nós temos que fazer. É lógico que eu, o Júnior, o Zé e a Chames, hoje a escola é outra, mas não ficamos falando na sala de professores que a gente fizemos ou até temos que fazer. Às vezes, eu sei que, por eu não ser assim, muito polido, muito educado, eu sei que tem colegas que ficam aqui meio chateados comigo pelo tom áspero que eu falo, pela maneira que eu falo, mas às vezes eu fico muito, muito revoltado porque nós damos o sangue pelas escolas. E tem colegas que, pura e simplesmente, estão fazendo aquilo ali como bico, mas isso é outra história. Exatamente. Vou passar a palavra agora para o Bruno fazer a sua pergunta. Fala aí, Bruno, beleza? Fala, Felipe. Então, eu modifiquei também um pouco a minha pergunta. Aí, de permissão para o nosso âncora aí, o Felipe. Mas eu fique à vontade, o programa é nosso. Fiz uma modificação, um prazer imenso ter o Enio aqui escutando com a gente, não é? E ainda mais o Enio, que eu conheço há muitos anos, sabe? Do Eni, a gente tem uma, né, tempo, né, de amizade, de conhecimento, de parceria, né? Conheço como professor, sempre o trato como professor, apesar de ter clara hierarquia, né, do cargo e tal, mas é um amigo que eu tenho muito querido, né, que eu respeito muito, que mora aí no meu coração. Mas, Enio, nós estamos indo para o segundo ano da pandemia, né, com essas aulas aí nesse modelo à distância. E esse planejamento, né, planejamento político-pedagógico que veio esse ano para a gente, e esse ano nós não tivemos nem o nosso planejamento, né, nós professores, planejamento anual. Eu queria saber de você, né, como professor que você
na essência, embora você tenha dito que começou o cargo, né, por um acaso, mas você é professor na sua essência, qual é o papel do professor nesse projeto político-pedagógico em virtude desse processo pandêmico que nós vivemos hoje? Bruno, eu queria primeiro dizer que a nossa amizade vem de longa data, não tem nada a ver eu ser diretor, você professor, nós somos amigos, nós somos colegas de trabalho, mas eu queria te dizer o seguinte, basicamente, a SEDUC contratou alguns professores que montaram o programa e as aulas para os professores. Então, na minha visão, na minha cabeça, o professor vai ser assim, um consultor. Vai ser, basicamente, ele não vai montar uma aula, porque já tem a aula pronta lá. Ele vai só acrescentar algumas coisas, se tiver faltando do conteúdo, e vai conduzir. Ele vai ser um tutor. Na educação EAD, nós temos lá o tutor, né, que coloca os temas e os alunos em casa estudam e vão fazendo a disciplina e ele vai conduzindo. Eu acho que o papel do professor, nesse instante, nessa pandemia, é mais de tutor. O professor não vai ter que dar aula, porque a aula está pronta. Ele vai dar aula, sim, se ele for complementar algum assunto com novidades, então ele vai montar uma aula. Mas, em via de regra, ele vai apenas ficar fazendo uma consultoria, tirando dúvidas dos alunos e conduzindo os alunos na matéria, na disciplina. Basicamente, na minha visão, e o que vai acontecer é isso. Então, é exatamente isso. Eu ia te perguntar sobre a régua, entendeu? Sobre a história da régua. Mas essa aí fica para outro programa aí, entendeu? Para quem não conhece, o Enio é conhecido como Homem da Régua. Aí, eu vou contar, se quiser contar, ele fala. Eu vou contar rapidamente, vou fazer essa história sucinta, porque isso foi um fato que aconteceu num conselho de classe. Nós estávamos lá no conselho de classe e uma colega nossa, que eu não vou citar o nome, porque vai ficar deselegante, uma colega nossa começou a falar que fazia isso, que fazia aquilo, falava aquilo outro e não sei o quê. Começou a falar coisas que realmente não fazia. Começou a falar que a aula dela era assim, que não sei o quê. E eu, como eu era professor e diretor, eu tinha um conhecimento de causa, porque várias vezes os alunos fizeram abaixo-assinado, aconteceu muitas coisas que não chegou aos ouvidos dos colegas e nem de outras pessoas, porque os pais vinham falar comigo, eu aqui atendo os pais, eu aqui atendo o pessoal que vai fazer reclamação de professor, de aluno. Então, e eu estava, por um acaso, com uma régua enorme na mão e aquilo foi me subindo no sangue, eu acabei dando uma porrada na mesa e comecei a falar com a professora que não era nada daquilo que ela estava fazendo, que não era nada disso, aí vocês logo pegaram o gancho da régua. Mas, com muita suavidade, assim, um clima super de paz. Né? O que me deixou indignado foi a fala, que a fala dela não condizia com o procedimento, com a atitude. Enio, você pode ficar tranquilo que eu acho que a colega em questão não ouve nem assiste o Surtando na Quarentena. Mas eu não vou falar o nome. Eu tenho quase certeza, O Felipe até hoje mencionou o nome dela lá, né? Mas... Não, a vida que segue, né? A gente deixa passar. Beleza, Enio? Podemos ir para o nosso... Obrigado aí, meu amigo. Um grande abraço, uma satisfação. Tanto tempo que a gente não se vê, não se fala, né? Da última reunião para cá, né? Eu sinto saudades aí daquela época que a gente saía para tomar aquela cerveja, bater aquele papo, né? Pô, eu estou torcendo aí para a gente poder, o mais breve possível aí, fazer um programa ao vivo.
Aquela barraca. Um bar desse. Aquela barraca do Salgado, você lembra, né, Zé? A barraca do Salgado tem história, né? Olha, eu acho melhor. Não publicar, não, né? Eu acho melhor pular essa parte. Beleza. Eu acho melhor verdade, pular essa parte. Né, Bruno? Né, Bruno? Beleza. Fala. Gente. Olha só, a gente vai agora inaugurar o nosso segundo bloco, né, que é o bloco Notícias da Semana. E como vai funcionar? A Enio vai estrear esse bloco e que a gente vai falar uma manchete de uma notícia e o Enio vai poder comentar essa notícia sem pudor. Fique à vontade para falar o que você quiser. E a notícia é a seguinte, a manchete é... Vale xingar também? Vale tudo. Vale tudo, Enio. Seguinte, Vale tudo. Vale tudo. É o seguinte, a manchete do jornal que a gente tirou para você comentar essa semana é o seguinte: Flamengo é octacampeão brasileiro e Vasco e Botafogo são novamente rebaixados. Comente essa notícia, Enio. Felipe, você é um filho, porque você sabe que eu sou vascaíno, você sabe que meu time caiu para a segunda divisão, mas eu vou ser muito educado, porra. Pode ter certeza disso. O Flamengo, eu vou parabenizar o Flamengo pela conquista, porque realmente o Flamengo tem um melhor elenco, realmente o Flamengo apresentava um futebol de primeira qualidade. Vou dizer que o Flamengo teve uma pequena e sucinta ajuda dos árbitros no final, porque anular 2 gols do Internacional, não marcar um pênalti, foi uma ajuda primorosa, mas o Flamengo teve méritos. O Flamengo tem um bom elenco, teve um bom time e ganhou o título por mérito. E o meu time, que é o Vasco, que realmente caiu, eu não vou dizer a você que fiquei satisfeito, porque eu adoro o Vasco, mas eu achei bem feito. Eu achei que isso deveria ter acontecido para que a próxima direção do clube, o próximo presidente, tome vergonha na cara e monte um elenco. Faça realmente futebol. Não fiquem brincando de fazer futebol. Porque as diretorias que passaram pelo nosso clube, que é o Vasco da Gama, brincaram de fazer futebol. Não levaram o futebol a sério. E quando a gente não leva alguma coisa a sério, só tende a dar no que deu. Então, o Flamengo levou com muita seriedade o campeonato. E na vida, eu tenho a seguinte opinião: se você não levar as suas coisas com muita seriedade, com muita disciplina, com muita decência, com muita honestidade, as coisas só tendem a dar o que aconteceu. Posso só discordar do meu mestre num ponto? Né? Pode. É que eu acho que o Flamengo não foi campeão por mérito, mas por demérito dos outros. Porque ele fez tudo para perder, né? Todo mundo fez para perder, né? O Flamengo... Olha só, se a gente for analisar elenco por elenco, o Flamengo tem o melhor elenco. Tudo bem que o Flamengo precisou da ajudinha do árbitros, tudo bem, mas tem um bom elenco. E o São Paulo e o Internacional desandaram a perder pontos que não perderiam. Então, desnecessários. E você tocou num ponto, Enio, que realmente... Só uma coisa, sem nenhuma... tirando o clubismo de lado, assim, e tirando a parte torcedor quer que o adversário se exploda, óbvio. Mas, racionalmente, o Vasco e o Botafogo caírem para o futebol do Rio de Janeiro é muito ruim, né? E eu queria complementar, Zé, que só para pegar essa fala do Enio, que foi importante, que ele tocou num ponto que é a questão do planejamento de gestão. O Flamengo não foi campeão brasileiro especificamente esse ano por méritos em si, porque o campeonato foi muito ruim. Mas isso é reflexo dessa última década de melhoria na gestão e no planejamento. Que o Vasco está passando pelo 4º susto do rebaixamento e vamos ver se dessa vez o Vasco aprende, né? Que precisa se reformular. Eu acho que esse é um ponto muito importante que você tocou, não é verdade? Exatamente. Porque eu acho o seguinte: na vida, nada se faz se não tiver um planejamento estruturado. Muitas das vezes acontece alguma coisa na nossa vida que a gente não está contando, acontece algumas surpresas
que tira a gente do nosso planejamento. Mas, depois que a tempestade passa, vem a bonança. Então, nós conseguimos voltar ao nosso planejamento. Beleza. E só para completar, quero o meu rival de volta, pô. Eu quero, a gente precisa da rivalidade Vasco. São 12 pontos garantidos. Vasco, a gente vai perder. Precisa, Vasco e Botafogo, né? 6 do Vasco. 6 do Botafogo. Botafogo. Beleza. Enio, agora a gente vai estrear o nosso terceiro bloco, é o nosso quadro Pinga Fogo. E como que vai funcionar? Nós vamos falar uma palavra, eu vou falar uma palavra para você, e você vai definir essa palavra com uma outra palavra. Isso. Direto, papum. Podemos começar? Claro. Vasco da Gama. Segunda divisão. Eurico Miranda. Ladrão. Impunidade. É o que acontece no Brasil. Covid-19. É uma vergonha. Jair Bolsonaro. Ótimo presidente. Dilma. Uma tristeza. Diretor Júnior. Um amigão. CIEP 413. A minha vida. A sua vida é... 3 pontinhos, completa. A minha vida é amar. Maravilha, passou no teste do Pinga Fogo. Parabéns. Pensei que você ia falar que a minha vida é do mestre, cara. Passou no teste não. Esse negócio do Bolsonaro, ele não gabaritou, ficou com 9. Mas como aqui a gente é democrático, a gente... Exatamente. Pois eu não falei isso porque você fez uma promessa para mim, não foi? O que você falou? Que no final ia tocar a música. Ih, rapaz, é verdade. Calma aí. Você procura no YouTube aí que tem. E você fez uma promessa que não cumpriu. Você disse que ia começar o programa tocando uma música. E não tocou, mas tudo bem. Eu estou aqui para isso. Opa, vai lá. Outras oportunidades. Pessoal, estamos chegando no nosso quarto e último bloco do programa, né? A gente vai fechar nosso programa com um tradicional salve. O que é o salve? É para quem a gente dedica a nossa participação nesse episódio. E eu queria trazer para você, Enio, para quem você dedica a sua ilustre participação aqui hoje. Olha só, o Felipe, eu fui pego meio de surpresa porque o Zé falou hoje comigo. Mas eu acho que toda a minha carreira de professor, eu tive muita ajuda, porque eu tive muitos amigos, o Bruno é um deles aí, que teve uma jornada muito bonita comigo, o Zé Leonardo teve uma jornada comigo desde lá do ENI. Então, se eu dedicasse esse programa a uma pessoa, eu estaria fazendo uma injustiça. Então, eu acho que eu posso dedicar essa minha participação, eu posso dedicar tudo isso que aconteceu a todos os meus amigos, eu posso dedicar aos meus familiares que sempre estiveram comigo, sempre me deram apoio, aos meus amigos que eu sei que, apesar de que eu sou mais odiado do que era amado pela minha característica, não, Felipe, eu tenho consciência, não é que vocês digam, não é isso não, eu tenho consciência, sabe por quê? Porque, infelizmente, as pessoas que não cumprem os seus papéis, o papel que tem que ser cumprido, não gostam de ser cobrado. E eu tenho um defeito grande, eu cobro, eu falo, às vezes falo até demais, porque o meu tom de falar é muito agressivo, é muito áspero. Então, eu vou, às vezes, falar com uma pessoa e eu não quero ser agressivo, não quero ser áspero com aquela pessoa e eu acabo me tornando agressivo e áspero. Mas eu tenho plena certeza de que as pessoas que gostam de mim, as pessoas que me conhecem, sabem que eu não sou esse Enio aí carrancudo, eu não sou esse Enio brigão, nada disso. Tudo isso é uma, vamos dizer assim, uma fachada, um disfarce. Porque para ser professor tem que ser artista. Eu aprendi isso dentro da minha sala de aula, que eu tinha que dar um show, eu tinha que ser um artista dentro de sala de aula.
e em cada sala de aula que eu entrava, eu procurava fazer o meu melhor. Eu vou te dizer uma coisa, eu não sei se consegui, durante a minha vida letiva, fazer o melhor, mas eu sempre procurei fazer o melhor. Então, esse programa eu dedico a todas essas pessoas que me querem bem, dedico a todas essas pessoas que, por não me conhecer muito bem, tem um certo deslize, tem uma certa... Não vou rancor, porque é uma palavra muito forte, mas tem um senão comigo. Mas como eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor, que como o Zé sabe que a minha vida é do mestre, eu perdoo a todos, eu amo a todos. Então, eu dedico esse programa a todos vocês que um dia participaram da minha vida, participam da minha vida e me ajudam a viver da melhor maneira possível. Ô, Enio, queria só fazer um adendo. Realmente, eu trabalho contigo tem 4 anos, então conheço você bem menos tempo do que o Zé e o Bruno. E eu queria fazer um relato pessoal. Realmente, no começo, eu até tinha um pouco de pé atrás por uma questão dessa sua forma de lidar. Mas depois que eu passei a conhecer você, passei a conviver mais com você, não só nessa questão de olhar você como diretor, eu tenho uma admiração pelo profissional e pela pessoa que você é. Isso aí você pode ficar tranquilo quando a gente fala que você é uma pessoa de grande coração, porque a gente sabe o quanto que você faz nos bastidores, que muita gente não sabe que você faz nos bastidores, mas só fica com aquela imagem daquela pessoa que é que cobra. Mas ninguém sabe, ou poucas pessoas veem o que você faz por detrás. Eu acho que isso que a gente deveria valorizar, que infelizmente nem todos têm a oportunidade de ver também, né? O Bruno, o Felipe, foi bom você ter tocado nesse assunto, que eu queria só fazer um adendozinho aqui, da seguinte maneira: a educação não se faz só com pedagogia. A educação se faz com disciplina e pedagogia. A parte disciplinar muitas vezes não aparece. Quando eu falo porque eu estou sempre na frente disso, a escola, a Dom Pereira Nunes, tinha uma cara. A sala de aula, os nossos colegas, vocês que entravam, principalmente quem deu aula à tarde, né, Bruno? Sabia que era uma coisa assim, quase que impossível dar aula para aquelas crianças. E eu, com todo o meu jeitinho, com todo o meu carinho, eu fui fazendo com que aquilo se tornasse uma realidade. Que a sala de aula tinha que ser uma sala onde o professor tinha que entrar e dar a sua aula. Então, às vezes eu fico assim, não é chateado, eu fico magoado, porque eu vejo todo mundo que vai na escola só elogia a parte pedagógica, porque isso aqui é uma maravilha, porque a parte pedagógica é muito bonita. Eu não estou tirando os méritos da parte pedagógica, muito pelo contrário. Eu acho que realmente isso se fez presente, se faz presente. Eu só fico chateado porque as pessoas, é o que você falou, não veem o trabalho que é a disciplina. Porque nada na vida se consegue sem disciplina. Nada, 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 nada. E educação é uma delas. Se não tivermos disciplina, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Nós só vamos conseguir chegar a algum lugar aliando disciplina, parte pedagógica. E isso é em qualquer situação da vida. Nós temos que ter disciplina. Nós temos que saber respeitar. E nós temos que saber respeitar o próximo para poder a coisa fluir. Então, muitas das vezes eu fiquei um pouquinho magoado. Mas hoje eu consigo administrar isso bem. Porque eu entendi o seguinte: eu não faço o meu trabalho para ninguém ficar batendo palma para louros. Eu faço o meu trabalho para que as coisas aconteçam. E, graças a Deus, as coisas têm acontecido. Graças a Deus, eu tenho podido dar uma contribuição a vocês, meus colegas, que eu consigo ver uma sala de aula que respeite o professor, que assista a uma aula sem fazer a balbúrdia, a algazarra, que eu vi muitas vezes. Que eu muitas vezes entrei naquela escola, em algumas salas de aula, eu via a professora acuada no canto assim, e os alunos fazendo o que queriam.
E eu falei, não, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, eu não vou deixar isso acontecer. Então, eu peço aí desculpa a vocês pelo meu desabafo, mas é uma verdade. Ninguém vence sem disciplina. Exatamente. E falou tudo, Enio. E obrigado, né, por aceitar, né, topar esse convite aí do Surtando. E muito obrigado pela presença aqui. Passar a palavra para você, José Leonardo, para quem vai o seu salve. Meu salve vai para todas as mulheres do Brasil. Dia 8 de março aí, né, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, né? Na verdade, é o Dia Internacional da Mulher Proletária, né? Porque isso foi uma data, né, instituída aí pelo movimento de mulheres socialistas em 1900 rapaz, agora me fugiu a data, é um historiador que foi a data, mas, né, foi na primeira década aí, Acontece, 10 horas da noite. na segunda década do século XX, né? Sobre o impacto da Revolução Russa, né? Mas eu quero dedicar aí esse programa a todas as mulheres aí brasileiras, principalmente as mulheres trabalhadoras, né, vindo da classe trabalhadora, e, sobretudo, as nossas colegas, né, profissionais da educação, né, que antes da pandemia, né, sofriam muito aí em sala de aula, né? Se você for pegar o índice de professores, de colegas nossas, por exemplo, né, com doenças como síndrome do pânico, né, ou coisas nesse sentido, é maior do que o índice de professores, né, de homens, né, tem toda uma carga sobre essas colegas. Então, quero dedicar, né, esse programa aí a essas colegas nossas aí, batalhadoras, né, lutadoras que nem a gente. Beleza, Zé. E você, Bruno, para quem vai o seu salve? Então, Felipe, eu estava pensando, eu até mudei o meu salve, porque aconteceu. Quem sabe faz ao vivo. Isso, agora, antes da gente entrar aqui no programa, uns 15 minutos antes, eu estava conversando com você e com o Zé pelo aplicativo, né? E estava falando da dificuldade, né, que está sendo todo esse projeto, né, político que já vem pronto. Falei para vocês dessa radical, né, da educação e tudo mais, e eu estava me sentindo, sabe, muito desmotivado, né, em continuar aí nessa profissão. E agora, um pouquinho antes de entrar aqui no ar com vocês, eu recebi a notícia do falecimento do Covid, um professor, ex-professor da UF, professor Otílio Pereira Baixo, que foi meu professor de parasitologia e metodologia científica, né, lá na UF. E eu não tinha assim tanta amizade com ele, mas era uma pessoa que eu gostava muito, me identificava muito com ele. Uma pessoa muito inteligente e que me marcou muito, né? Foi o início, estava acabando a graduação, aí eu pensei assim, porra, vou ter que fazer alguma coisa para mudar minha vida. Entrei lá na UF, nos laboratórios, para procurar, vou fazer uma pós-graduação, alguma coisa eu vou fazer, e eu entrei na sala do professor Otílio, e eu lembro que ele estava sentado lá. Aí eu falei, não, eu queria fazer uma pós-graduação. Pô, vem fazer com a gente aqui na microbiologia e tal, vamos fazer aqui. A gente falei, pô, professor, mas essa parte do inglês, eu não entendo muito claro e tal. Não, você consegue. Então foi uma pessoa que me deu, mesmo sem me conhecer, mesmo sem a gente ter uma amizade, ele me deu um apoio. E aí eu vejo a importância do professor na vida, né, de uma pessoa. Eu nunca cheguei a dizer isso para ele, mas ele, naquele momento, mudou um pouco minha vida. Então, meus sentimentos, Bruno, pela perda, né? A gente sabe que nós, como professores, sabemos que nós tivemos vários professores na nossa vida que foram inspiradores para a gente, né, dar prosseguimento ao processo de educação no nosso país. E é muito triste a gente ver que
Muitas mortes estão acontecendo, cada dia que passa o Brasil está batendo recordes, principalmente por conta do negacionismo, né, e do pandemônio que está gerindo a nossa nação. E para a gente fechar, né, com esse clima aí um pouco mais triste com essa notícia, né, agradecer imensamente mais uma vez a presença do grande professor e diretor Enio. Muito obrigado, Enio, pela sua presença, né, aqui no Surtando. Dedicar o nosso programa para todos os cientistas que conseguiram escrever o nome na história e produzir uma vacina, produziram algumas vacinas de qualidade em tempo recorde. Então, se a gente está vendo nos Estados Unidos, Israel, Reino Unido, com a diminuição do número de casos, isso se deve aos efeitos práticos da vacina. Então, né, eu desejo aqui a todos, a toda a nossa audiência, muito obrigado por terem ouvido o nosso episódio de hoje. E como vocês sabem, né, até a próxima, se Deus quiser. Antes de você encerrar, posso cumprir uma promessa que a gente fez para o Enio aí? Pode, com certeza, manda ver. Quem sabe faz ao vivo. Antes de mais nada, nós somos, assim, aqui é um programa laico, mas o Enio tem a fé dele, ele é um católico devoto, e isso o confortou muito no momento, né, muito difícil que ele passou aí no ano passado, e essa música parece que teve um significado especial, até porque ele ficou enchendo o nosso saco em janeiro todo, cantando ela, né, e a gente hoje, né, para alegrar ele, a gente fica cantando também no ouvido dele. Eu gostaria de encerrar aí o programa, Felipe, se você me permite, tocando essa música em homenagem a ele. Agora, essa homenagem é mais do que justa, vamos lá. Como é o nome da música mesmo, Enio? A Minha Vida do Mestre. Lázaro. Oh, não. Lord, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é teu Mestre. Oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar, tá longe da presença. A
A minha vida é do mestre, meu coração. Coração é do meu mestre. O meu caminho É do mestre. minha esperança. Minha esperança é Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho Meu caminho é do mestre. minha esperança Esperança é meu mestre. Zé, eu queria te agradecer aí por essa homenagem. Zé, tá me ouvindo? Então, galera, estamos fechando o nosso episódio. Até a próxima. Tchau, E tchau. aí a nossa todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tchubiribidim, din, din.